Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votor e dando sequência a contando a história de cada entidade filantrópica de Votuporanga, que são várias e que fazem um trabalho fantástico e necessário para a cidade. Hoje nós vamos falar sobre a Pater Noster, com a Elaine Medalha, que é presidente e fundadora. Elaine, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você. Para a gente é uma honra estar aqui para poder falar da Pater. Bom, vamos começar falando de como que a Pater começou, como é que foi? A Pater nasceu em 2020, né? Na verdade, a Pater ela foi criada para ser uma nova comunidade dentro de um movimento chamado Renovação Carismática Católica, que a gente chama de chamado. Eu participava de um grupo de oração. Dentro desse carisma foi despertado o carisma de ajudar, porque a gente acreditava que nesse meio tão politizado, todo mundo falava e ninguém fazia nada, né? E o que nos guiou mesmo foi uma frase de Santa Teresa que dizia que a gente pode ser uma gota no oceano, que a gente vai tornar esse oceano um pouquinho mais cheio. Então a gente resolveu sair para a missão, que a gente chama assim, missão. Então nós nos organizamos num grupo e demos início a essa nova comunidade. Só que quando a gente saiu para a rua, a realidade já era bem diferente, né? Nós íamos trabalhar com pão, ter uma cozinha, então, burocraticamente, a gente teria que se organizar. E aí nasce a entidade, a organização, a entidade Pater Noster. Então, hoje a Pater, ela tem dois caminhos. Ela tem a da entidade e a da comunidade. Tá? E o pão, para nós, é algo muito importante, porque ele simboliza isso. O pão que mata a fome, que é a nossa missão, aquilo que a gente leva para as crianças, mas também o pão que mata a fome do amor, da necessidade, do desejo de ser alguém, né? Então, a comunidade Pater, ela vem num trabalho muito diferente, porque nós acolhemos essas crianças para matar a fome física, mas também para mostrar para essas crianças que elas fazem parte de uma sociedade, que elas têm o mesmo direito. Então, nós trabalhamos com essas crianças a questão de socialização, de se sentir gente. Se a minha filha pode ter, por exemplo, uma festa de aniversário, por que elas não podem? Então, a Pater proporciona isso para elas. Se a minha filha pode ter um ovo de Páscoa grande, bonito, por que elas não podem? A Pater proporciona isso para elas. Então, a gente busca essa dignidade para essas crianças. Só para a gente entender, qual a diferença da comunidade com a entidade? O que é comunidade? O que é uma comunidade? É um local de comum unidade. Todos que estão lá estão por algo em comum, aliás, né? É a sede de fazer bem ao outro. Isso nos move espiritualmente. Lá dentro da comunidade, a gente já falou algumas vezes que existe uma diferença de voluntário com missionário. Porque isso aqui, José Carlos, isso é carne. A gente está envelhecendo. Os voluntários, eles não se renovam, não tem juventude quase no voluntariado em todas as entidades. Quando você assume algo como missionário, como uma missão, como um chamado, o sopro que vem para a gente é diferente. Então, a comunidade é aquilo que nos move para levar o amor, o carisma, né? Qual é o nosso carisma? Levar o sopro do Espírito Santo através da fraternidade e da caridade. Esse é um carisma. E a gente procura levar isso. Porque através disso, as voluntárias têm uma mudança de vida, têm uma mudança de pensamento. E essas famílias que chegam para nós também têm. Porque elas se sentem incluídas numa sociedade, elas se sentem enxergadas onde elas não são invisíveis. E essas crianças, elas passam a sentir um carinho de uma sociedade que até então não existia, né?
pobre hoje, ele é invisível. É invisível. Ele é invisível, né? E a gente vem para dizer isso, olha, nós estamos aqui, a gente pode te ajudar. E esse pão, ele é muito sagrado, né? Olha, você está falando isso da invisibilidade, eu me lembro. Lá em Rio Preto, eu tenho um amigo, ele é jornalista lá e tal. Um dia ele resolveu fazer uma matéria. Ele se vestiu de mendigo, mas ele levou muito a sério. Ele falou, eu vou ficar 24 horas como mendigo. Então ele saiu, andando na rua. Ninguém cumprimentou ele. Ninguém olhou para ele, até os amigos. Ele foi como é que chama, onde as pessoas recebem os mendigos, que eles tomam banho no albergue. Ele foi no albergue, ficou no albergue, dormiu no albergue. Aí ele falou que ele era, não sei de onde. Aí as pessoas lá, na hora de ir embora, chamaram ele e deram dinheiro para ele comprar passagem. Aí ele falou, não, estou fazendo uma... Foi um susto, né? Aí eu conversando com ele, ele falava assim para mim, cara, você não imagina o que é você passar na frente de pessoas que eu entrevistava e que me dava maior atenção, as pessoas não olham, elas são realmente invisíveis, né? Sim. Agora, então, pelo que você está falando, né, a comunidade ela é mais antiga do que a entidade. Existe uma comunidade. Não, nasceram juntas. Ah, nasceram juntas. Nasceram juntas. Nós nascemos para ser uma nova comunidade, a nomenclatura, uma nova comunidade dentro desse carisma. E daí que igreja que vocês frequentavam? Nós, um grupo de oração da Senhor Bom Jesus, na época, né? Que hoje nós não temos mais nenhum vínculo com nenhuma das paróquias, apenas com a diocese. E aí, como elas nascemos para ser comunidade, essa questão da entidade, ela vem justamente pela questão de a gente ter que se organizar num CNPJ. Sim. Né? E aí, a primeira coisa que eu ouvi que me chocou, porque eu vinha de um mundo religioso, né? Isso tudo que a gente vive aqui hoje, para mim, é novidade, né? Eu nunca pensei. E aí, uma das primeiras frases que eu escutei foi, olha, o Estado é laico, então não pode falar de religião. E para mim aquilo era um susto, né? Em primeiro momento. E aí a gente vai amadurecendo, né? A gente vai entendendo. Vai entendendo o que é necessário, o que não é necessário, né? E hoje, para chegar a essa conclusão que nós temos esses dois caminhos, é justamente por isso. Eu atendo 90% de pessoas evangélicas. Eu tenho voluntárias que são espíritas, voluntárias que são evangélicas, voluntárias que são católicas. Mas a comunidade, ela veio para lembrar que é um carisma católico. Sei. Né? Que abrange e que ama todo mundo. Porque Jesus veio para todos. É o amor que nos une, independe da nossa religião. Mas nós temos ali um carisma para ser lembrado. Uma espiritualidade para nos manter de pé. Um chamado. Então você pode ir lá, você pode trabalhar, você pode frequentar sem problema nenhum e não ser católico. Né? Você está lá numa entidade, como em tantas acontece. Olha, Elaine, mas eu estou sentindo um chamado. Aí nós temos a reza do terço, nós temos a noite de oração. Aí é o caminho que a pessoa vai procurar. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que vocês... Porque hoje vocês trabalham basicamente com crianças, né? Como é que vocês optaram por isso? Porque tem entidades que optam por idosos, por dependentes químicos, por alcoólatras, por, né, sei lá, por moradores de rua e tal. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? O que tocou em vocês para falar, nós precisamos cuidar dessas crianças? A pandemia. Porque foi na pandemia, né? Foi na pandemia. E na pandemia... eu sempre tive, nosso grupo sempre foi um grupo que recebeu muito pedido de ajuda. E na pandemia, claro que esses pedidos aumentaram.
Só que quando as pessoas vinham pedir ajuda, a gente começou a perceber que a cesta básica, o que vem numa cesta básica para uma criança? Nada. Nada. Inclusive tem legumes, que ela adora, que ela detesta. E assim, então, aquelas crianças que estavam presas dentro de casa, na frente da TV, tudo fechado, o que tinha para aquelas crianças comerem de diferente? Né? Aí a gente foi rezando, foi a oração, porque a gente queria fornecer algo que fosse diferente e nutritivo. Então, a Pater nasceu fornecendo bolo, pão e 1 litro de leite. Todo dia. Toda semana. Toda semana. Toda semana. Ah, então era um bolo. Era um bolo caseiro, um pão e 1 litro de leite. E aquilo permaneceu por muito tempo. Depois de um tempo, ninguém era profissional. A gente tinha muita boa vontade, mas profissionalismo a gente não tinha, nenhuma. Com o tempo, o nosso forno, ele era um forno industrial, um forno potente. Então, o nosso bolo, ele ficava torto. Ele crescia de um lado, não crescia do outro, né? Murchava. E a gente começou a ficar incomodado, porque a gente queria que chegasse na criança algo bom. Bonitinho. Aí nós chamamos as famílias, as mães. E aí nós substituímos, conversamos com elas e elas falaram, então, para a gente substituir o bolo por mais 1 litro de leite. E aí, aquele bolo que a gente fornecia semanalmente, o que a gente começou a fazer lá no comecinho? Todo aniversário, então, naquela semana, tinham 2 aniversariantes. Aí a gente fazia um bolo de aniversário e a voluntária levava na casa da pessoa. Então, aquela semana, o aniversariante recebia 2 litros de leite, o pão e um bolo, todo bonito. E hoje nós temos o espaço, hoje a gente tem um local onde a gente pode se reunir. Esse bolo lá do início, ele se transforma numa festa, numa reunião final do mês, onde a gente comemora os aniversários. Então, a gente tem uma mesa montada, a gente serve cachorro-quente, bolo, serve algodão doce. Então, a gente faz a festa dos aniversariantes. Para todas as crianças. Para todas as crianças. Então, todo mês, a gente festeja os aniversariantes do mês. E todo mês, os aniversariantes do mês ganham um presente. A gente procura as madrinhas e as madrinhas presenteiam essas crianças. Então, é essa dignidade que a gente procura dar para as crianças. Não é o projeto da robótica, do artesanato. Claro que isso, se a gente tiver, é bem-vindo. Mas como a gente depende do voluntariado, então o que a gente procura levar é esse tipo de dignidade. Aquela criança poder ter uma festa. E tem criança que espera o mês todo, porque ela vai ter uma festa de aniversário, né? E assim a gente vai se transformando. Bom, vocês então se reuniram, resolveram fundar a comunidade e vocês foram para onde? Porque tinha que ter um lugar físico, né? Tinha que ter um lugar físico. Nosso primeiro endereço foi no Jardim Dama. Fica ali perto como chama aquele? Perto do antigo tiro de guerra. É aquele bairro lá. Nós alugamos um salãozinho lá. Ele era um salão pequeno e no fundo ele tinha uma cozinha e uma despensa. Era o local que a gente estava e estava de bom tamanho, porque a gente não recebia ninguém, era só os voluntários, lá a gente montava, fazia tudo. Com o tempo, aí ele foi ficando pequeno, porque nós iniciamos com 20 crianças. Só que, claro que as demandas foram aparecendo, né? E aí, depois de uns 2 anos lá, numa conversa com um amigo, com um padre, amigo nosso, ele me falou do salão do Francisco Ozanams, Frederico Ozanams. Falou, você conhece? Eu falei, não, eu nunca nem tinha ouvido falar. Quando ele me falou, eu achei que era uma pessoa, pra você ter ideia. Eu falei, eu não conheço. Já foi uma pessoa, né? Eu não conheço, padre. Ele falou, não, Elaine, é o local. Você quer conhecer? E aí ele nos levou lá. Aí nós chegamos lá, era um prédio enorme na Rua Maranhão, totalmente abandonado. Não tinha fiação, não tinha nada. A impressão que tinha é que teve um problema na cidade, aqueles filmes catastróficos, levantaram e só todo mundo correndo. Porque tinha banco, tinha cadeira, tinha mesa, tinha documento, tinha foto, tinha tudo. E esse prédio de quem que é? Esse prédio é do Lar São Vicente. São Vicente de Paulo.
Aí nós entramos em contato com o pessoal do Lar São Vicente, fizemos um ofício e pedimos o prédio, para eles cederem o prédio para a gente. E assim eles fizeram. Depois de uns 2, 3 meses, eles falaram que se a gente quisesse, a gente poderia ficar com o prédio. Na época, a gente tinha um dinheiro de uma galinhada, que eu nunca mais vou esquecer aquele valor, era R$ 5.000, e era o que a gente tinha. E força de vontade para reformar todo aquele prédio, que acho que só o padrão custava isso. Aí eu falei, como nós vamos reformar? Então a gente pagava R$ 1.000 de aluguel. Aí na nossa cabeça ia funcionar assim. A gente ia com 5.000 pagar a mão de obra, a gente mudava para lá, ficava livre do aluguel, e com o aluguel a gente ia pagar uma parcela do material, porque alguém ia vender para nós aquele material parcelado. E foi justamente isso que aconteceu. Nós chamamos, na época, o João Edson, ele foi lá, viu tudo, falou, não, Elaine, pode fazer. Pode fazer que eu vou fazer e vou dividir para vocês. A reforma do prédio levou 8 meses. E a providência de Deus. A Pater, ela é providência aos nossos olhos, assim. Porque se me perguntar como é que nós pagamos mão de obra com R$ 5.000 em 8 meses, até hoje eu também não sei, né? Mas aconteceu, né? Então o prédio foi totalmente reformado, o prédio foi adaptado à nossa necessidade, a cozinha foi feita uma cozinha industrial, toda revestida, os banheiros conforme eram pedidos. Então, assim, ficou exatamente um local apropriado. Então, hoje a gente abre as nossas portas no horário comercial, a gente tem um brechó que a gente pode atender e gerar recursos para a entidade, a gente pode receber essas famílias. Então, hoje a gente se estruturou nessa questão de entidade, né? Hoje nós estamos lá, mas é a mão de Deus. Como é que vocês definiram quais as crianças que deveriam ser atendidas? Por quê? Tudo bem, a gente pode ter alguma região geográfica onde tem mais, tem menos, mas na cidade inteira, ou quase na cidade inteira, você vai encontrar crianças carentes, com necessidade. Como é que foi essa definição? Quem que vocês atingiram? No início, foram as crianças da Pastoral da Criança. Porque essas crianças, elas tinham um encontro mensal, que elas recebiam alguma coisa e elas pararam de ter durante a pandemia. Então, as primeiras crianças que chegaram a nós foram essas crianças. Então, na época, a gente atendia criança do Pacaembu, do Boa Vista, Matarazzo, São João, Damião lá, São Cosme e Damião. Crianças de todos os lugares. Elas iam nessa pastoral toda semana? Mensal. 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 E aí, as coordenadoras das pastorais indicavam essas crianças. Com o passar do tempo, o boca a boca, né? Uma mãe que vai falando para outra, que vai falando para outra. Quando nós chegamos no prédio da Rua Maranhão, nós tínhamos 30 crianças. Hoje, a gente tem em torno entre 60 e 70. É um número que varia, porque as crianças que completam 12 anos completos, elas saem. Tem aquelas que entram, mas não permanecem, né? Então, é um giro de entre 60 e 70 crianças. Primeira sexta-feira que nós funcionamos na Rua Maranhão, fez fila. Eu falei, meu Deus do céu, não parava de chegar criança. Eu falei, não vai dar conta, né? Mas, pela graça de Deus, a gente dá conta. E é o boca a boca. A mãe vai... a mãe faz amizade com a gente, a mãe começa a participar e ela fala para amiga, que fala para outra amiga. E aí essas crianças vêm, passam por uma triagem, eu entrevisto as famílias. Aí essas crianças geralmente são de famílias bem pobres, né? A maioria mãe solo. Puxa vida. Né? A maioria mãe solo e uma porcentagem grande de maranhenses e também de venezuelanos. Tem bastante venezuelano? Venezuelano está sempre lá. E aí assim, Zé Carlos, ninguém chega com 2 filhos, né? 3. 4. Né? Cada família... Agora, me fala uma coisa. Então, quando eles iam na pastoral da criança, lá
Lá tinha comida também, tinha coisa, ou era só educação? Eu não participava da pastoral, tá? O que eu sei da pastoral é que a pastoral faz reuniões mensais, ela faz uma pesagem dessas crianças, elas dão um suplemento alimentar para essas crianças. Eu acredito que existem paróquias que têm uma festinha, que dão alguma coisa para as crianças. Mas é mais visando a saúde. É mais visando a saúde e a criança Sei. daquela igreja, daquele território daquela igreja, tá? O nosso contato foi porque como nós participávamos da igreja, o contato que a gente tinha com criança, que poderia nos fornecer essas crianças, seriam justamente a pastoral da criança, não tinha outro lugar para a gente procurar, né? E aí nasceu dali. Mas dali vieram essas 20 crianças. Eu acredito que hoje eu nem tenho criança de lá. Sim. Agora uma coisa que estou batendo aqui na minha cabeça. Você falou, eu tenho criança do Pacaembu, tem criança de São Cosme e Damião, tem criança... Como é que elas vão? Elas... A pé? A pé. Elas vão a pé. Elas vão a pé, elas põem no carrinho do nenê, põe o nenê no carrinho, vai lá. Você sabe que muito tempo eu me perguntava assim... O início foi muito difícil, né? E eu ia fechar a Pater todo dia. Falei, não nasci pra ele. Não, pra que isso? Pelo amor de Deus. Né? E era o dia que a gente chegava na Pater que mais tinha pedido de ajuda. Aquele dia, vinha um monte de gente. E eu me perguntava, gente, mas é um pão. 2 litros de leite. Né? E elas vinham a pé. Elas vêm a pé até hoje. Às vezes nas festinhas, às vezes assim, as regras da comunidade, que existem algumas regras para elas participarem, elas têm que participar dos eventos, das reuniões e tal. No na semana para retirar, por exemplo, eu posso retirar para minha amiga, eu posso retirar a cesta para minha irmã, já para evitar que elas tenham que ficar também se deslocando, porque umas estão 2, 3 quadras, mas outras estão quilômetros. Então a gente acaba cedendo essa parte. Às vezes, quando tem as festinhas, elas juntam 2, 3 famílias ali, 2, 3, e alugam um Uber. O Uber que se dispõe a levar elas e todas as crianças também, porque não é fácil, né? E aí elas fazem isso. Mas aí elas fazem lá a continha delas, o que dá para elas fazerem, elas fazem. Senão elas vão a pé mesmo. Elas e as crianças. E você falou que a maioria é mãe solo. Vocês enfrentam muito problema de agressão familiar, drogas, quer dizer, mãe que usa droga, sabe esses problemas que permeiam a nossa sociedade? Vocês encontram muito isso? Como que é? Nós sabemos que existem, tá? Nós temos algumas famílias que a gente sabe que é notório ali, que tem essa questão. Já chegou a algumas situações de abuso, hoje já foram encaminhadas também e seguiram os trâmites legais que têm que ser seguidos, mas não é uma porcentagem alta que chega pra gente, não. E vocês não se envolvem também? A gente também não se envolve, né? A não ser que haja alguma denúncia, né? Caso contrário, a gente não está ali para isso, vamos dizer, né? A gente está para cuidar da segurança da criança a partir do momento que haja algum tipo de denúncia. Até hoje, não houve. Sim. Agora, você falou para mim o seguinte, a criança vai lá para pegar o pão e a mãe, lógico, vai levar. Ali, quando eles vão buscar, eles têm um pão para comer, um leite, um café ou não? Eles pegam e vão para casa. A missão é para eles pegarem e levarem para casa. E a missão não é por família, tá? Então é assim, se a família tem 3, 4, 5, 10 crianças que se encaixam nos requisitos, que são de 0 a 12 anos, cada criança leva 2 litros de leite. Cada criança? É cada criança. O nosso atendimento é exclusivo para a criança, não para a família, tá?
Além disso, a gente às vezes dá uns, por exemplo, a gente recebe doações de cesta básica. A gente não consegue o número de cestas básicas por família. Então, a gente desmonta todas e monta kits para procurar atender todo mundo. É aquele socorro, né? Aquele socorro a Pater dá, tá? Mas a Pater, eu tenho casos de crianças que às vezes elas chegam e almoçam na sexta-feira, é o dia que nós fazemos os pães para as crianças. É o dia do voluntariado. Nós temos uma padeira que faz os pães da venda. E na sexta-feira são feitos os pães que vão para a casa das crianças. Esses pães são feitos por voluntárias. Na sexta-feira, se tiver oportunidade, você vai lá, você vai chegar lá e você vai encontrar uma mesa com pão, café. Nossa, eu já experimentei aquele pão. É uma delícia. O dia todo, né? Então, é aberto, né? A gente tem mãe que chega e senta e come. Claro, né? As crianças já entram, pedem, né? Mas, assim, como é dia de semana, a maioria está na escola, na creche, né? E trabalhando, as mães vão e uma pega, elas passam muito rápido. Durante a semana, elas passam muito rápido. Elas vão para pegar mesmo. E é muito engraçado que essa coisa que eu te falei, nossa, mas é um pão, né? Será que é tão importante? Quando elas não conseguem pegar na sexta-feira, você não imagina como fica o meu celular, se elas podem pegar depois ou se elas podem pegar depois. Porque faz falta. Faz falta. Eu tenho criança que ao invés de falar mamãe e papai, ela falou pão. É mesmo? Ela aprendeu a falar pão. Primeiro do que mamãe e papai. Eu tenho vários. Eu tenho um caso de uma família que elas recebiam o pão, levava para casa, e a vizinha era doente, pobre, abandonada, né? E ela ficava com dó da vizinha, ela repartia o pão e levava para a vizinha. E toda semana ela levava, até que na época a gente ficou com dó e começou a dar um pão para a vizinha também, né? Então a gente encontra entre elas mesmo muita solidariedade. É muito bonito de ver, coisas que a gente às vezes não tem, né? Porque eu acho que elas sabem o que é essa necessidade, né? Sim. Elas sabem o que Sabe o que é a fome, né? Sabe o que é a fome. Às vezes as pessoas falam assim, mas eles ganham tudo, eles ganham cesta básica e vendem. Gente, porque às vezes ela ganha a cesta básica, mas ela não tem o gás. Ela não tem o ovo para fritar, para comer com arroz e com feijão que está na cesta básica, porque não vem mistura. Uma lata de sardinha, para uma família de, no mínimo, 5, 6, né? Então, elas são mais empáticas, eu acho, umas com as outras. Eu sempre digo aqui uma frase do padre Júlio Lancelotti, que ele diz o seguinte, você tem que ajudar não quem merece, mas quem precisa. Não importa se ela merece ou não. Exatamente. Ela precisa. Não importa se ela vende, se ela é drogada, se ela vai vender para comprar droga. Isso é um problema dela, né? Mas você tem que alimentá-la, né? E eu acho legal isso que você faz, que vocês fazem, porque vocês dão o alimento direto, né? Não é dinheiro, não é o kit, não é né? As pessoas vão lá e pegam, né? Essa semana, umas 3 semanas atrás, chegou um casal lá e eles entraram, um casal morador de rua. Ela e o marido. Ela mais velha, ele mais novinho, né? E ela chegou lá, a gente tem o brechó que a gente vende. Mas as meninas fazem uma separação daquilo que é vendável e daquilo que não é, mas que pode ser doado, que está em bom estado. Então, sempre vai ter ali algo para ser doado. Aí ela chegou e perguntou se ela podia escolher alguma coisa. A Leia chegou lá com uma caixa de sapato na hora, ela saiu de lá rica com sapatos, né? E eu achei tão bonito porque ele tinha passado pelo Monte Sinai. Sim, lá em Valentim. Por Jaci, né? Ele teve, é um histórico, né, bem assim. E ele falou assim, tia, eu não vou pedir nada para você não. Eu só vou pedir uma coisa, você me dá esse terço? Ele tinha visto o meu terço.
Aí eu falei, mas você sabe rezar o terço? Eu falei, eu sei. Aí ele falou todos os terços que ele rezava, e aí eu dei o terço para ele, né? E aí eu falo sempre pro meu marido, são as visitas que Jesus faz pra gente lá de vez em quando, né? Porque além das famílias que a gente atende, de vez em quando aparece. Eu falo muito pra eles assim, eles chegam e falam, você pode me ajudar? Eu falo, dinheiro nós não temos, mas se você quiser comer, você pode entrar e comer. Comida a gente tem. Né? E eles adoram sentar e comer. Esse dia ela comia, mas ela comia, e ele falava, nossa, você não vai parar de comer? Ela falava, não, porque eu não sei quando eu vou comer de novo. Né? Então, assim, são coisas que pra gente é tão simples, um pão na mesa, uma manteiga, né? A gente ainda escolhe a marca da manteiga, se a gente quer manteiga, se a gente quer... Reclama do pão. Né? E para eles é uma riqueza. Helene, você falou no início a simbologia do pão, né? Alimenta o físico, mas alimenta também a alma, né? Tem toda uma coisa. Como foi que vocês decidiram pelo pão? Foi uma discussão assim, o que nós vamos servir? Vamos servir o pão exatamente por causa disso, tal. Como é que foi essa decisão de utilizar o pão? Vocês se eu nem sei. Surgiu, né? Eu acho que surgiu mais através do nome. Pater Noster, né? O pão nosso. Nosso, né? E aí a gente fez toda essa simbologia, esse retrato entre o pão nosso, né? E Quer dizer, o nome surgiu antes. sobre isso. Isso é bem simbólico mesmo, né? Essa questão de alimentar. Por que nós podíamos mandar para essas crianças? Que a gente queria algo diferente para as crianças. O que a gente ia mandar? Que fosse nutritivo, né? Aí chegou-se à conclusão que se a gente mandar um pão, eu levava pão com banana para comer quando era criança na escola. É uma delícia. O pão vai com tudo, não vai? Né? Vai com a banana, vai com a manteiga, vai puro, né? Então era algo assim, que ia matar a fome, mas também ia ser nutritivo. Eu acho que surgiu daí mesmo, dessa questão. E vocês surgiram na pandemia. E como que era na pandemia? Porque na pandemia você não podia ter contato. Eles iam lá, pegavam e iam embora. Pegavam e iam embora. Era uma loucura, né? Pandemia era... Até para nós não podíamos ir em muitos voluntários. A gente tinha que ter todo um... Porque foi tudo junto. Foi a abertura do CNPJ, tendo que passar por todo aquele trâmite burocrático. A padaria não podia parar. A gente fazia pão de madrugada. Então, se a gente pega a Pater, lá do início para a Pater, hoje mudou muito. Porque a gente fazia pão de madrugada, levantava 3 horas da manhã, ia lá, fazia pão, né? Aí, e por que vocês faziam de madrugada? Porque a gente entregava, porque todo mundo trabalhava. Então, nós não tínhamos dia para fazer. Tínhamos os sábados de manhã. Então, levantava de madrugada e ia lá. Aí sobrava pão. Aí a gente, o que nós vamos fazer com esse pão? Aí, eu vou levar para minha mãe, eu vou levar para minha tia. E elas começaram a comprar. Aí, nós percebemos que a gente podia fazer daquilo uma renda para manter o projeto, né? Porque a gente ia depender de doação. Porque quando nós fechamos, quando nós abrimos, como estava tudo fechado, era mais fácil, sabia? A gente tinha muita ajuda. Porque todo mundo estava muito sensibilizado. As pessoas tinham... Eu acho que todo mundo achava que ia morrer, eu acho, né? Então, aquela coisa, eu tenho que fazer algo bom, eu vou pro céu... Eu não sei o que se passava. Não, e eu lembro que a gente discutia muito que ele falou, gente, depois dessa pandemia, a humanidade vai ser mais fraterna, né? Porque vai sentir e tal. Infelizmente não foi muito, não. Mas havia esse espírito mesmo. Havia. Né? Então a gente recebia muita ajuda. Tinha o Voto Solidário na época. Isso. O próprio Voto Solidário fornecia leite para nós, né? Então era assim, era muita gente se unindo e era um movimento de voluntários, era maior porque as pessoas estavam cansadas de ficar dentro de casa, então elas queriam sair, então elas se voluntariavam mais, elas faziam pão, eu tinha voluntário para entregar o pão, né? E começou assim. Hoje não, hoje a nossa realidade é diferente. Na pandemia a gente vendia em média, por semana, 150 pães. Hoje não. Malemar eu alcanço 100, dá o que fazer.
né? Só que hoje é muito mais diferente, hoje é mais... eu digo assim que hoje as pessoas, as que ficaram mesmo, elas ficaram por uma causa, né? Elas enxergaram ali uma causa, né? E depois abriram todas as entidades, né? Aí os recursos também são divididos, Sim. né? Aí todo mundo quer ajudar todo mundo e tem que ajudar, né? E então Vai diluindo, vai diluindo isso, né? Mas também assim, vai diluindo isso, mas vão se abrindo outras oportunidades. A gente tem, por exemplo, um evento muito grande que nos ajuda, que é a queima do alho, que é um evento que a gente faz no meio do ano, e a gente atrelou isso a uma tradição, né? Então, a queima do alho, ela é toda composta de uma festa muito bonita, mas que mantém ali a tradição da queima do alho de quando surgiu os tropeiros. Então, a gente faz questão de manter essa tradição. E é uma festa que nos ajuda rentavelmente uns 6, 7 meses no ano, né? Que nos ajuda, assim. Então, é uma festa muito importante para a gente. A gente tem o brechó, a gente tem várias pessoas que doam leite, a gente encontra muitas madrinhas. Então, hoje, a gente não fica só na venda do pão, que antigamente era só a venda do pão. A gente não podia se abrir a outras coisas. A gente não tinha espaço, a gente não podia, tinha o tal do distanciamento, e era tudo mais difícil. Só que vinha por outros meios. Mas eu acho que, no fim, é tudo a unção de Deus mesmo, é Deus que vai preparando. Agora, você falou uma hora aí que vocês não eram profissionais para fazer pão. E eu imagino que lá no começo vocês faziam um pão caseiro só. Hoje vocês têm vários pães, né? Vários tipos de pães, com milho, com não sei o quê, e tal. Como é que foi isso? Foi a necessidade dos teus clientes pediram para comprar e vocês viram que isso era uma maneira de vocês ampliar o cardápio para a renda? Como é que aconteceu isso? Ou vocês foram ficando bom no negócio? Não, eu acho que foi a providência, Deus já sabia, porque nós tínhamos 5 meses de pater, é mais ou menos isso. E apareceu, e eu falei pro pessoal assim, a gente podia fazer um curso de padeiro. E um dos membros na época foi no Senac e falou lá, olha, vocês não têm um curso de padeiro? Falou, vocês não querem fazer lá o curso de padeiro? E aí nós fizemos uma parceria com o Senac. A gente cedia a cozinha para eles darem as aulas. Mas claro que a primeira turma, quem foi? Só vocês. Nós fomos lá em 20, então nós somos padeiros hoje, certificados pelo Senac. E lá nesse curso a gente aprendeu de tudo. Desde o pão francês, pão caseiro, tudo, todos os produtos. Depois que acabou o pão caseiro, a panificação, eles falaram assim, vocês não querem fazer um de confeitaria? Ué, nós queremos. Quem que foi a primeira turma da confeitaria? Vocês. Éramos nós. E depois nós ainda continuamos, abrimos para os atendidos, para a comunidade. Nós formamos lá 2 turmas, depois de nós, de padeiro e 2 de confeiteiros, né? Só que mesmo fazendo... Aí, quando a gente fazia o curso, o produto que era feito na aula, a gente vendia. A gente comia e vendia. Aí eu acho que foi o start. Mas mesmo assim, de imediato, a gente não começou. A gente continuou ali no nosso pãozinho, a gente não se arriscava. Só que aí, o que aconteceu? Não tô mais comendo pão. Aí, não como glúten. Aí a gente precisou pôr em prática, né? Porque é o nosso ganha-pão, é a padaria. E aí a gente começou a fazer outras coisas. E vocês têm produtos sem glúten? Não, Não. porque a cozinha não comporta. O produto sem glúten, ele tem que ter toda uma área só para ele. Só para ele. Nós temos o integral. Inclusive você não pode nem a mesa Nem os talheres, nada, né? Por isso que a gente acaba ficando impedido. Hoje a gente tem uma variação entre doces, a gente faz sonhos, a gente faz pudim, bolo, roscas doces, pão de milho, pão de torresmo, pão integral,
É pão de tudo quanto é jeito que a gente faz. E também a questão de salgados. Hoje a gente trabalha com esfirras, com empadas, com tortas. Então a gente foi abrindo o leque. O nosso cardápio ele é semanal. Então tem o carro-chefe, que é o bebezinho e o pão caseiro. Toda semana tem. E junto com eles a gente sempre coloca algum outro produto. Essa semana é o pão de milho e o integral. Semana passada foi a empada. Então cada semana a gente tem um produto diferente. Para variar, né? E você já tem a clientela fixa de você. A gente tem uma clientela fiel, eu tenho clientes que compram com a gente desde o primeiro dia da Pater, mas a gente ainda está chegando gente e a gente quer que aumente também. Pode comprar pão, gente. E vocês atendem, por exemplo, alguém quer fazer um aniversário, quer fazer um bolo, sei lá, quer fazer salgado, vocês atendem? O salgado, o pão do cachorro quente, hoje a gente já tem condições de atender esse público. Antes a gente não tinha, né? Mas agora a gente já tem. Só a confeitaria que não. O pão, o bolo, ele é muito delicado, ele é a parte de confeito mesmo, né? O bolo tem que ser bonito, um bolo de aniversário, né? Mas a parte de salgados e de pão para cachorro quente, a gente já teve até algumas encomendas. A gente está aqui para o que der e vier. Bom, e vocês pretendem, não sei, ampliar o atendimento tal, ou não? Ou vocês devem focar nisso que vocês estão, porque isso está do tamanho, porque também a gente não pode dar o passo maior que a perna, né? Como é que vocês veem? Porque houve uma evolução desde quando vocês começaram, né? Mas pelo que eu vejo é mais uma evolução de qualidade, de administração, né? Como é que vocês veem para o futuro? Vocês pensam em alguma coisa melhor? Ou vocês estão focados nisso? Na verdade, o que eu desejaria mesmo é não ter que dar pão e leite para as pessoas, sabia? Que elas não necessitassem disso, que isso não fosse o foco da Pater. Que a gente pudesse focar nessas crianças em projetos onde a gente trabalha a prevenção de agressões, do bullying, que é algo que a gente pretende focar nessas crianças também. Mas, enquanto houver, a gente está aqui, né, para a missão. O futuro da Pater, eu não sei, eu espero que seja um futuro onde a gente possa acolher de verdade essas crianças, para que elas realmente se tornem cidadãs, sabe? Meninas e meninos que pensem, meninas e meninos que não se vendem, que não se prostituam, que não se droguem, que não troquem o corpo delas por uma bala, né? Então, conseguir trabalhar isso para formar cidadãos assim, já vai ser muito bom. Mas a gente pretende proporcionar a essas famílias dignidade, né? Outro dia eu fiz um comentário com uma pessoa assim, eu tenho mães lá, que são mães capacitadas, mães que trabalhariam muito bem num bazar, que trabalhariam de atendente em algum projeto, em alguma coisa. Todo mundo fala assim para mim, você tem uma faxineira, Elaine, para me indicar? Você tem uma empregada doméstica de confiança, né? E o meu sonho é que essas meninas, elas se sintam realmente que elas podem chegar aonde elas quiserem. Aonde elas quiserem, elas podem chegar. Que elas tenham essa confiança. Mesmo com todos os defeitos, mesmo com toda... né? Porque existem. Outro dia, eu tinha uma menina lá, se ela assistir, ela vai rir disso. Mas ela ia, uma mini blusa, um mini shortinho, né? Não era adequado. E aí, um dia eu chamei ela e falei, vem cá, quantos anos você tem? 19 anos. Falei, eu vou te falar uma coisa, porque eu tenho idade para ser sua mãe. Eu não quero mais que você venha com essa roupa. Não é apropriada. Não aqui, em qualquer lugar. Você sabe o que ela falou para mim?
Dona Elaine. Foi o único lugar que a gente chama de dona. Dona Elaine. E a mãe nunca me falou isso. E hoje ela vai de bermudinho, de camiseta, sabe? E, Quer dizer, ela não tem a consciência do que é isso. e quando eu não tenho consciência, como é que eu ensino a minha filha a ter? Porque você sabe, você falou um negócio, eu estou aqui pensando, nesse mundo machista nosso, quando acontece um estupro, a culpa é da menina, olha o shortinho que ela estava, olha a blusinha que ela estava, olha o vestidinho que ela... A culpa nunca é do homem, né? É da menina Se oferecer. que está se oferecendo, né? Só que ela, é óbvio que ela pode usar a roupa que ela quiser, não é isso que nós estamos falando. Mas ela não tem consciência que aquela roupa que ela está usando, ela pode causar esse desejo, que é um desejo doentio, e ela é a parte mais frágil, né? Sim. Porque um dia eu vi um amigo falando uma coisa que ele falou assim, se a mulher não quiser, ela não é estuprada. Ninguém consegue estuprar uma mulher se ela não quiser. Essa é a nossa consciência, né? Que nós... E uma educação... Você falou um negócio interessante. Da família, né? Uma educação da família, da mãe. Isso precisa ter, né? Você mostrar essa consciência para as mães. Eu tinha uma família lá e ela tinha 5 crianças. 5 crianças e difícil 5 crianças educadas como aquelas. É mesmo. Elas chegavam na Pater e elas começavam, a mãe de olhar para elas, elas já sabiam. Aí um dia a mãe falou assim, vou trocar o fulano da escola. Por quê? Porque da hora que ele sai da escola até a hora que ele chega em casa, ele tá demorando, ele tá ficando muito na rua. E ela trocou ele de escola. Então, quer dizer... Ela tinha percepção. Ela tinha essa percepção. E ela chegou... Ela foi uma das primeiras que chegaram na Pater. E quando ela saiu da Pater, ela até gravou um áudio, um vídeo para nós. Ela era outra menina. No se vestir. Hoje ela trabalha, arrumou o emprego dela, conseguiu tirar a carta dela. E a maior alegria nossa é quando chega uma mãe e fala assim, eu não preciso mais do pão. Tem alguma família que precisa mais, por isso eu não vou pegar mais. Só que, infelizmente, ainda é uma porcentagem muito pequena. Mas há essa consciência. Mas há essa consciência, né? Na nossa última queima do alho, tinha um casal nos ajudando. Aí, de repente, ela falou assim para mim, você não lembra de mim? Eu falei, não. Ela falou, eu fui sua atendida. E ela estava lá nos ajudando, né? Então, olha só, essa consciência. Então, isso é muito importante. Então, isso mostra que a gente está atingindo, né? E era como Santa Teresa de Calcutá colocava no nosso coração. É uma gota no oceano. A gente não está aqui para mudar o mundo. Se a gente conseguir mudar a realidade de uma criança, tá ótimo. Tem aquela fábula, né? A floresta pegando sol e o beija-flor jogando na água, né? Por que você está fazendo isso? Porque você acha que você vai apagar? Ele falou, estou fazendo a minha parte. Exatamente. Se todo mundo fizer... Agora, sabe o que você está falando? Por que a Pater não faz uma padaria? É falta de mão de obra. Porque hoje nós não temos essa condição de pagar a padeira, né? Era o nosso sonho ter uma padaria assim, sempre. Uma padaria, mas comercial mesmo. Comercial. Quem sabe, né? Um dia. Não sei. Quem sabe? Helena, nós estamos chegando no finalzinho, esse papo maravilhoso. E deixa aí o recado, se alguém quiser fazer alguma doação, como é que faz, o que vocês precisam, né? A comunidade Pater, são mais de 600 litros de leite por mês. Leite para nós tem um valor de ouro, né? Então, quem quiser ser madrinha, padrinho de leite, como é que faz? É só nos ligar. Eu tenho padrinhos que fazem por Pix, tem padrinhos que compram uma caixa de leite e levam lá, né? A gente deixa muito à vontade, desde que chegue o leite para nós, né?
é muito à vontade. Nós trabalhamos muito com madrinhas. Então, é a madrinha do leite, que pode doar uma caixa de leite. Quanto, Elaine? Elas me perguntam muito. É um valor de uma caixa com 12 litros, né? Que dá, em média, hoje, 60, 70 reais, se você conseguir uma promoção, né? Tem as madrinhas também do presente dos aniversariantes, que a madrinha escolhe um aniversariante e presenteia aquela criança com um presente novo. E no final do ano, agora, a gente faz um jantar para essas famílias. E aí vem o Papai Noel, e aí a gente tem as sacolas. A gente já está começando a chamar as pessoas, quem quer uma sacola para presentear a criança. O que vai na sacola? Vai uma roupa, um sapato e um brinquedo. Que a pessoa escolhe. A pessoa escolhe, põe dentro do saco, no dia da festa, na chegada do Papai Noel, ele vai entregar, tá? Com doações, né? Doações via Pix, doação levando leite para nós, o nosso brechó, que você pode... Sabe aquela roupa que você tem lá no guarda-roupa, que faz 1 ano que você não põe? Você não vai pôr mais. Pode levar lá pro brechó, porque isso vira leite. Tudo lá vira leite, tá? E vá conhecer a comunidade. Vá conhecer o nosso trabalho, vai tomar um café com a gente às sextas-feiras. Quem for católico, devoto de Nossa Senhora, vai rezar o terço com nós, vai pôr a mão na massa. Eu tenho pessoas lá que chegaram depressivas e hoje são completamente diferentes, porque quando você põe a mão na massa mesmo, é inexplicável. Laboterapia. Né? Então, assim, a Pater precisa de tudo. Precisa de mão de obra, precisa de doadores, precisa de leite, precisa de gente. Todas as entidades precisam de gente. Sim. Esse é o maior problema de todas as entidades hoje. Falta mão de obra. Tá? Então, que esse apelo chegue, vá lá conhecer. O nosso maior sonho é que você vá lá conhecer a Pater. Quando a gente conhece o trabalho, a gente vai ver que é um trabalho sério, que é um trabalho honesto, a pessoa vai se encantar com o nosso trabalho, tenho certeza. Elaine, muito obrigado. Obrigada a você. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela audiência. E na próxima semana nós estaremos aqui com mais um convidado. Até lá e muito obrigado.